Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós te bendizemos, Pai, por tamanha alegria, por tamanha bênção, por tantas graças que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos avive, Pai, essas verdades em nossas vidas hoje, Senhor. Esteja conosco, derrame o Teu Santo Espírito, Pai, esteja em nosso meio. A palavra é Tua, Senhor, fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Meus irmãos, apesar de nós estarmos em 2025, com a medicina bastante avançada, né, do que era comparado a alguns tempos atrás, nós ainda temos casais que não podem ter filhos, né, seja por causa do homem, né, às vezes o homem tem alguma dificuldade, às vezes a mulher tem alguma deficiência, alguns casais, né, não podem ter filhos. Bom, deixando de lado as bobagens atuais de bebê reborn, né, deixando essas coisas atuais, nós estamos falando de crianças e seres humanos de verdade, não de plástico. Existem, sim, muitos casais que ainda não podem ter filhos, porém, eles não podem ter filhos biológicos, ou seja, eles não podem ter filhos que são produto da sua relação, mas eles podem optar por adotar uma criança. O processo de adoção ele é muito comum na história. Nós temos a adoção desde a antiguidade. Desde os tempos de Paulo e do Antigo Testamento que nós temos processos de adoção de crianças. Por exemplo, no Brasil, nós temos um sistema de adoção. Por exemplo, no ano de 2022, ou seja, há 3 anos atrás, existiam 5.000 crianças no Brasil inteiro esperando uma família. Ou seja, 5.000 crianças estavam em processo de adoção há 3 anos atrás no Brasil, em 2022. Então, há uma fila que é organizada pelo poder público, né, em todo o território nacional, para que seja organizada, então, a adoção das crianças. E as crianças são colocadas nessa fila. E todo o processo de adoção aqui no Brasil, ele é acompanhado pelo Conselho Tutelar, que é essa organização de cada cidade, né, uma organização municipal que encaminha as crianças. Né? E é feito, então, análise de todos os tipos, né? Análise física, análise biológica, análise psicológica, etc., etc., para que o processo dê certo, o processo de adoção. Porém, o processo de adoção ele é muito duro, ele é muito difícil. O Conselho Tutelar visa encontrar a criança certa para os pais certos. Esse é o objetivo, então, do processo de adoção no Brasil. Mas o que será que isso quer dizer? O que será que essas pessoas pretendem com achar crianças certas para os pais certos? Por exemplo, a criança pode ter uma cultura diferente, ou seja, a criança pode ser do norte do país. O norte do país tem uma cultura diferente da nossa. A criança pode ter uma língua diferente. A criança tem uma formação familiar diferente. A criança tem tudo diferente da família que vai adotar. E, segundo os psicólogos, o fator mais dificultador do processo de adoção é a herança anterior. Ou seja, as crianças que estão no processo de adoção, nessa fila, elas vêm de realidades difíceis. Elas vêm de problemas sociais. Elas vêm de pais que rejeitaram essa criança. Ou vêm de maternidades fora do contexto familiar, né? Mães solteiras que não têm condição nenhuma de sustentar. Ou às vezes vêm até de prostitutas que tiveram a criança e não têm condição de criá-las e jogam para adoção. Isso fica ainda mais difícil quando a criança fica mais velha, quando ela vai para o processo de adoção já com seus 3, 4, 5 anos. Essa herança ela é muito difícil. Ocorrem
esses machucados, esses sofrimentos que a criança teve ao longo desses primeiros anos de vida deixam o processo de adoção duríssimo. O processo de adoção, às vezes, muito difícil. Você acha que é fácil adotar uma criança que morou na rua? Uma criança que não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, que não tinha lugar para fazer suas necessidades, então fazem em qualquer lugar. Você acha isso fácil? Acharia esse processo fácil para você? A criança traumatizada, uma criança de rua? Pois, meu querido, foi exatamente isso que aconteceu com você. Foi exatamente isso que Deus fez com você, quando Ele te adotou como filho em Jesus Cristo. Você recebeu as maiores bênçãos do mundo quando foi adotado por Deus em Jesus Cristo. E hoje nós veremos que você é um filho adotado pelo Pai, redimido e selado para a herança do Espírito Santo. Você é um filho adotado pelo Pai, redimido e selado para a herança no Espírito Santo. Primeiro ponto do nosso texto está dos versos 3 a 6, esses primeiros 4 versos. E, como eu já disse aqui, esse texto do apóstolo Paulo, ele é como que um poema de louvor. Ele é como uma confissão de alegria do apóstolo da sua adoção, da sua condição agora de filho de Deus redimido em Cristo. Esse texto, esses 11 versos esses versos são conhecidos como um dos textos que mais que sintetiza melhor a realidade do Evangelho em todas as Escrituras. Tamanha a densidade, tamanha a forma que o apóstolo Paulo colocou os itens tão coordenados e tão dispostos rapidamente nesses versos. Mas, meus queridos, nós somos lembrados no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6 da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo não estava numa situação que ele podia estar alegre. Paulo estava preso, escrevendo isso aqui. Paulo estava encarcerado, Paulo estava numa das piores posições que uma pessoa poderia estar. Encarcerado no sistema da antiguidade, num império fascista, num império violento, num império que não perdoava ninguém. Paulo estava encarcerado quando escreveu esse poema de louvor. Mas, apesar de tudo, apesar de toda a prisão, apesar de tanta perseguição à pessoa de Paulo, como nós vimos em Atos dos Apóstolos, que alegria. Eu estou preso, eu estou sendo torturado, mas que alegria. Eu sou redimido em Cristo Jesus. E observe que Paulo, nos 11 versos, ele sempre fala nos nós. Ele sempre está usando a terminologia eu e você. Nós. Primeira pessoa do plural. Do que ele está falando, então? Ele está falando das pessoas que creem em Cristo. Isso quer dizer, a pessoa que crê que Deus criou os céus e terra. A pessoa que crê em pecado. A pessoa que crê no Antigo Testamento, nos históricos, nos profetas. A pessoa que crê que Jesus Cristo foi enviado para corrigir o problema do pecado do mundo. A pessoa que entende que não tem ela mesma condição de alcançar o perdão de Deus, porque ela é pecadora. A pessoa que crê que no fim dos tempos Jesus vai voltar e vai redimir e vai consumar toda a história.
Você faz parte desse grupo? Você pode dizer nós? Alguns irmãos têm problema com a predestinação. Alguns têm. Bom, esse texto, né, não tem como driblar, né, a predestinação, né? Inclusive a palavra aparece, a palavra eleição e predestinação acontece mais 8 vezes, 8 vezes nesse texto. Não tem como fugir dela. Mas quem tem problemas com a predestinação não entende que a predestinação é a maior prova do amor de Deus. É a maior prova da graça de Deus. A predestinação, a eleição, está dizendo o seguinte: nós cremos porque Deus nos elegeu. E Ele não nos elegeu no momento que nós cremos, mas Ele nos elegeu lá na eternidade. Ele já sabia quem era Wesley. Ele já sabia quem era Davi, quem era Márcia. Ele já conhecia você pessoalmente. E Ele falou: esse será meu eleito. Esse será alvo da minha graça. Queridos, olha que graça, que bênção que é a eleição, que é a predestinação. Diante disso tudo, Paulo se alegrou. E Paulo não estava em boa situação, Paulo estava preso. E você? Por que essa cara fechada? Porque se sempre, sempre triste, sempre zangado, sempre de mal com a vida? Meu querido, você é eleito do Pai. Você é alvo das bênçãos celestiais, de todas elas. Alegrai-vos sempre. Estejam alegres a todo tempo. Vocês são alvo da graça de Deus. E nós vemos também no verso 5 que nós não somos naturalmente filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque em pecado concebeu nossa mãe. Nós não somos naturalmente filhos de Deus. Nós somos, conforme diz João, lá no seu evangelho, nós somos filhos da ira. Nós não somos filhos de Deus, naturalmente. Veja só, você é a criança birrenta. Você é a criança que morava na rua. Você é a criança que não sabe se comportar. Você é a criança que não tem cultura, que não sabe, que está suja, que está fedorenta, que não sabe se comportar. E um pai te adotou. E Deus foi até você e te resgatou. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Amém. E para que nós somos feitos filhos de Deus? Verso 4, finalzinho, né, segunda parte. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Alguns têm dificuldade com predestinação porque entendem que, uma vez predestinado, predestinado para sempre, então eu posso viver pecando. Meu querido, não existe isso. A palavra de Deus diz que se você foi escolhido de Deus, se você foi eleito de Deus, você vai se afastar do pecado cada vez mais. Por quê? Porque você não foi eleito para viver conforme o mundo, você foi eleito para viver como filho de Deus. Não como filho do diabo, não como filho da ira, não como um mundano, como um rebelde diante de Deus. Nós somos feitos santos e irrepreensíveis em Cristo. De verdade,
Você é santo? Não. Você é um pecador. Mas Deus não olha para você. Não olha para os seus méritos. Olha para os méritos do seu filho. Deus te elegeu, meu irmão. A predestinação é uma bênção. A eleição é uma bênção. Que maravilha que nós somos eleitos, que nós somos escolhidos pelo Pai desde a eternidade. Deus escolheu você para ser salvo. Deus é soberano. A palavra de Deus fala que nem um fio de cabelo nosso cai sem que Deus já tinha ordenado. Nem um pardal cai, nem um passarinho pousa que Deus não tenha ordenado. Nenhum, nenhum. Deus é soberano. Mas espere aí, você toma decisões. Ou seja, amanhã você vai trabalhar a pé ou de bicicleta? Ou de ônibus? Você quer ser qual profissão? Daniel, Ian, Lara, que profissão vocês querem seguir? É uma decisão sua, é uma decisão que vocês vão tomar. Eu trabalho em tal lugar, mas se eu não quiser, eu posso sair e trabalhar em outro lugar. Mas, meus queridos, até as nossas decisões estão de uma forma que ninguém consegue explicar debaixo do plano. Tudo está debaixo do plano de Deus. E bom, porque o plano de Deus é para o bem. O plano de Deus é bom. O propósito de Deus é bom e não ruim. Você agora é filho de Deus e não é mais filho do diabo. Por que você está triste? Com toda honestidade, Paulo estava preso, encarcerado, enjaulado, chicoteado, torturado por tantas vezes, anunciando o evangelho. Estava alegre. Por que você que tem tantas bênçãos, que tem casa, que tem trabalho, que tem amigos, que tem família, que tem igreja, que tem tudo que você tem, que tem segurança, que tem um bairro, que tem tudo. Por que você está triste? Deus te elegeu. Você é um filho de Deus. Alegrai-vos sempre. O segundo bloco do nosso sermão é dos versos 7 a 10. E diz que você foi redimido por Cristo. Olha no verso 7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. No qual temos, ou seja, nele temos, na Nova Almeida está, nele temos a redenção. Isso constrange. O homem, né, no sentido de homem e mulher, ele se sente constrangido quando ele lê isso. Sabe por quê? Porque não é por você. Não é por você ser agradável, não é por você ser mais santo que o outro, não é por você vir de uma família que nunca teve problema, não sei. Não é. Não é por nada disso que você foi eleito. Foi por causa dele. Nele temos a redenção. Isso porque normalmente quem tem problemas com a predestinação acha que aqueles que não foram escolhidos não deveriam ser punidos só porque não são escolhidos. Entenderam? Aqueles que não foram escolhidos não deveriam ser punidos só porque não foram escolhidos. Isso, a maioria das pessoas que tem problema com predestinação vai por esse argumento. Só que ao falar isso, você está falando que você também não deveria ser punido. Porque se você acha que se você não fosse eleito era injusto que
se você fosse condenado, então você está falando que você é justo o suficiente para não ser condenado. Primeira coisa. Segunda coisa, entender a predestinação inverte totalmente a nossa lógica de pensar. No século XVI, houve um astrônomo, um estudioso, chamado Nicolau Copérnico. Ele, através da observação, através de pegar uma luneta, né, dos telescópios atuais, protótipos de telescópio atual, ele observou os astros e os planetas. E ele chegou à seguinte conclusão: não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Nós não somos o centro do universo, mas o Sol que é o centro do universo. Quando nós entendemos a predestinação, nós tiramos nós do centro, assim como Copérnico fez da mente das pessoas daquele tempo. Não é por sua conta que a salvação existe. Você não é o centro. Não é você que decide. O mundo não gira em torno de você. Deus não está a seu serviço. Mas nós estamos a serviço de Deus. A história não gira em torno de nós. Mas Deus rege a nossa história. É a partir de Deus que saem as bênçãos. É Deus que é o centro, não é você. Deus é o centro. Deus é quem pode escolher, não é você. Você não é o centro do sistema cósmico da salvação, mas é Deus. Deus é quem elege. A verdade, meu irmão, é que você e eu merecemos ir para o inferno. Esse é o veredito. Mas a gente se pergunta, como Deus pode intervir na minha vida? Como Deus pode intervir na minha situação? O próprio verso 7 responde: pela riqueza da sua graça. Deus deu o seu filho. Deus deu o seu filho. Não é filho adotado, não, tá? Porque Cristo não foi adotado, Cristo foi gerado pelo Pai eternamente. Cristo o Pai deu o seu filho em seu favor. Paulo fala, ainda no verso 7, pelo seu sangue nós temos a redenção. Por que Deus instituiu o sangue como pagamento pelos pecados? Porque o sangue nos mostra a maldade. O sangue nos mostra como o pecado é mal. O sangue nos mostra que o pecado, ele faz mal para nós, faz mal para o outro e faz mal para toda a sociedade. O pecado é a rebelião contra Deus. O pecado é a rebelião contra o bem supremo. O pecado é o mal. O pecado é a maldade. Redimir significa pagar o preço para libertar algum escravo. Qual foi o preço pago por Cristo para te libertar? O seu sangue. O seu sangue. Quanto vale a vida? Não tem preço. O que você puder dar pela sua vida, você vai dar.
Pense então no sangue de alguém que não tem pecado. Pense então naquele sangue precioso de uma pessoa, de um ser, de um homem que viveu sofrendo as mesmas tentações que nós sofremos, mas sem pecado. O valor desse sangue foi derramado em seu favor. Jesus foi morto em seu favor. No verso 9, Paulo diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Aqui, esse propusera, que é colocado aqui como um verbo no passado, ele mostra o propósito. Ou seja, Deus fez isso com propósito. Propósito também pode ser entendido como um plano. Deus tinha um plano. Desde o princípio ele tinha um plano. Desde a eternidade ele tinha um plano. E Paulo diz aqui de mistério, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que tipo de mistério Paulo está falando? Associado a sangue, associado à redenção, associado à remissão de pecados? Israel praticava a morte de animais para que fossem pagos os pecados do povo. Aí eu te pergunto, como que pode o sangue de um animal pagar pelo seu pecado? Como que pode? Como que pode um povo ser separado e, através do sacrifício de animais, ele ser resgatado? Como pode? É um mistério. Era um mistério. Porque, obviamente, todo aquele sangue, todos aqueles cordeiros, bodes, pombas, mortos, apontavam para uma coisa. Eles estavam mostrando algo que realmente fazia sentido. Que não era um mero ritual. Esse mistério foi revelado. E você sabe a resposta desse mistério. Ele apontava para o sangue de Cristo. Apontava para o sangue do Filho de Deus, que foi derramado em favor de todos os eleitos de Deus, desde o Antigo até o Novo, até a consumação dos séculos. Esse mistério, meu querido, nós sabemos. Ele foi desvelado diante de nós. Tudo se cumpriu, como diz Paulo aqui, no verso 10, na plenitude dos tempos. Era um mistério também, meus queridos, como que na bênção de Abraão, Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Como que seria isso? Porque nós vemos na história do Antigo Testamento que Israel foi um desastre nesse sentido. Nós estamos lendo aqui a história de Salomão, nós vemos que a rainha de Sabá fez uma exortação a Salomão a respeito disso. E nós vemos que Salomão não foi visto pelas demais nações glorificando a Deus, mas glorificando a si mesmo. Israel foi um total fracasso em espelhar a imagem de Deus para as demais nações. Em Cristo, isso se cumpre. Na plenitude dos tempos, isso é cumprido. Hoje, o reino de Deus está sobre toda a terra. Não se limita a nenhum povo, nenhuma terra, nenhuma língua. Em todo o planeta está o povo de Deus. E você é judeu? Você é filho de Abraão, descendente de Abraão? Não. Então você só está aqui por causa disso.
por causa da resolução desse mistério. E o evangelho agora não é restrito a um povo, mas nós, que somos gentios, não somos judeus, somos alcançados pela verdade do evangelho, através do sacrifício. Os versos 7 a 10 estão respondendo uma pergunta que muitos têm. Muitos têm essa pergunta. Parecia que quando a queda aconteceu, que os planos de Deus estavam frustrados. Parecia que quando a desordem entrou na criação que tinha ordem, os planos de Deus foram frustrados. Parecia que Deus tinha se enganado. Parecia que Deus foi pego de surpresa quando o pecado entrou no mundo. Mas sempre foi a vontade divina e o plano divino revelar a sua graça e amor em Jesus Cristo. A realidade redimida é muito maior, muito melhor, e muito mais sublime, e muito mais maravilhosa que a realidade criada. É muito mais maravilhosa. Em Cristo, tudo foi colocado em ordem novamente. Será consumado quando ele voltar, mas tudo está em ordem. Em Cristo, foi isso que aconteceu. Está acontecendo agora e acontecerá no futuro. O cumprimento de todos os tempos está chegando. Você faz parte dessa história. Você está dentro dessa história que começou com Adão, que foi prometido um descendente que acabaria com esse conflito. Você está dentro dessa história de quando Deus destruiu toda a humanidade por causa do seu pecado, mas preservou Noé e a sua família. Você está dentro dessa história que Deus tirou um homem da terra de Ur e fez dele o seu povo, Abraão. Você está dentro dessa história que Deus escolheu um homem para governar o seu povo e prometeu que através da descendência dele viria o Salvador. Você faz parte da história de Davi. Você faz parte da história de Cristo porque ele morreu em seu lugar. E você faz parte do plano da eternidade. Por quê? Porque Cristo te redimiu. Porque Cristo morreu em seu lugar. O terceiro ponto, a terceira parte aqui do nosso texto está dos versos 11 a 14 e diz que você é selado para a herança no Espírito Santo. Você é selado para a herança no Espírito Santo. Então, você é um filho de Deus adotado, que a gente viu primeiro. Você é redimido por Cristo, que a gente viu segundo. E agora a gente vai ver que você é selado para essa herança. E o que é um selo? Um selo é uma marca de propriedade no mundo antigo. Então, por exemplo, o escravo, ele até quando houve escravidão no nosso país, o escravo era marcado com um selo. E esse selo indica de quem aquele ser é dono, de quem aquele ser é propriedade. Ou seja, tem um selo de umas iniciais naquela pessoa. Então, isso indica que aquela pessoa é propriedade daquela outra pessoa. O selo é indicativo de propriedade. É como, já foi em umas repartições públicas, em umas escolas, que tem uma tarjetinha assim, tipo assim, patrimônio de tal lugar, patrimônio público, patrimônio de tal instituição. Isso é um selo, é uma marca de propriedade. Qual é a marca
de propriedade que Deus deixou em nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Portanto, está claro o raciocínio. Se você foi adotado filho de Deus, se você foi redimido por Cristo, se você crê em todas essas coisas, você é selado com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo está em você. Todo salvo, todo crente tem o Espírito Santo, tem o selo marcado que é crente. É o Espírito Santo. E Paulo fala do penhor, aqui no verso fala no verso 14 do penhor. O que é o penhor? Existia muito na antiguidade, hoje é mais difícil, né, da gente fazer um penhor. Né? O penhor é como se for um bem dado em garantia, que você vai pagar determinada coisa. Então, na antiguidade, o penhor funcionava como um depósito, ou como uma garantia que vai ser pago determinada coisa. É como uma primeira prestação. Para explicar melhor aqui essa questão do penhor, que é o Espírito da promessa, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Eu não sei se alguém que já foi, eu já fui quando eu estava viajando. Sabe aqueles restaurantes chiques? Que é assim, primeiro eles trazem um aperitivo, né? Depois eles trazem entrada, depois eles trazem prato principal, depois eles trazem a sobremesa, depois eles trazem um último negocinho lá e pronto. Esses restaurantes chiques são assim, né? Eu já fui uma vez quando eu estava viajando. O penhor do Espírito Santo é como se fosse o aperitivo. É como se fosse aquela primeira coisa para você saborear o gosto da redenção em Cristo. É como o primeiro gostinho do que está por vir. O Espírito Santo nos lembra, então, o penhor nos lembra que é agora. Nós vamos desfrutar do banquete agora. Nós já temos o Espírito Santo, mas ele nos lembra também que as coisas vão ser plenas depois. Nós já desfrutamos dessas bênçãos espirituais todas, mas o que irá vir é muito maior, é muito mais perfeito, é muito mais pleno, vai ser muito mais saboroso. A entrada, o prato principal, a sobremesa, vai ser muito mais saboroso. O melhor ainda virá. E o Espírito Santo, ele é o penhor, no sentido que nós temos a garantia dessa herança. Deus fez toda a sua obra. Deus te salvou, Deus te conheceu, Deus entregou seu filho, Deus fez toda a sua obra. A palavra de Deus diz que ele é fiel para terminá-la até o fim. O que é o penhor é a garantia que vai ser pago. O Espírito Santo é o quê? É a garantia que a obra da salvação será concluída em nós. Nós temos a garantia que seremos eleitos. Desfrutaremos da eternidade ao lado do Pai por causa do penhor do Espírito Santo. Isso é a perseverança dos santos, meus irmãos. Não somos nós que perseveramos, mas é Deus que cumpre o seu plano de salvação, desde o início até o meio, até o final. Ele persevera.
Ele é o centro da obra da salvação, e não nós. A eleição, ela é irreversível. Uma vez eleito, eleito. O plano de Deus nunca é frustrado. E, ainda mais, toda a obra da salvação, ela é um fato. Deus criou, foi um exemplo na história. Veio Noé, veio Abraão, veio Davi, o povo foi cozido, voltou. Depois veio Cristo. Gente, isso é fato histórico. Isso aconteceu no tempo e no espaço. Não é abstração. Olha a segurança que nós temos diante do penhor que nos foi dado. A salvação é uma história baseada em fatos reais, em pessoas reais. Deus não está alheio ao mundo, mas Deus é o centro de toda a história. E Ele está agindo em todas as coisas, fazendo tudo para cumprir o seu bom propósito. Ao longo de todos os versos que nós lemos, Paulo repete quatro vezes, a expressão para o louvor da sua glória. Queridos, toda a obra da salvação, toda a obra da redenção, toda a adoção, toda a herança, é para quê? O louvor da glória de Deus, não a qualquer outro. Deus é o Senhor e não você. Deus é o Senhor. Se é para o louvor da sua glória, então sirva a Deus, meu irmão, minha irmã. Sirva a Deus com o quê? Com tudo. Com tudo. Tudo que você tem. Dê louvor à glória de Deus. Que tudo que você faça seja para a glória de Deus. Que tudo que você pense seja para a glória de Deus. Que tudo que você fale seja para a glória de Deus. Que tudo que você trabalhe seja para a glória de Deus. Porque é para isso que você foi redimido. Que você foi feito filho de Deus e que você tem herança da parte de Deus. Sirva a Deus, meu irmão, em todas as áreas da sua vida. Sirva a Deus. Tudo, 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 tudo é para a glória de Deus. O processo de adoção, meus irmãos, é extremamente complicado. É muito complicado. Nós vemos que a fila no Brasil é grande e são poucos os que querem adotar. São muitas as crianças que precisam ser adotadas. E a psicologia diz: temos que encontrar os pais certos para a criança certa. Mas, meu irmão, para um pouco para pensar. Será que isso é plenamente possível? Pensa em todos os fatores humanos. Você fala desse jeito, a criança fala de outro. Você é desse jeito, a criança é de outro. Você não sei o que, a criança é de outro. Existe como ser plenamente adequado? Não. Não tem como. Qual é a única forma do processo de adoção ser um sucesso? Só se for baseado no amor. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor, processo de adoção, só pode ser realmente bem sucedido se for baseado no amor de Deus. O processo de adoção só pode ser bem sucedido se ele for semelhante ao maior processo de adoção que aconteceu na história do mundo. A sua adoção por Deus em Cristo Jesus. Você é um filho adotado pelo Pai, redimido e selado para a herança no Espírito Santo. Você é um filho adotado pela obra de Cristo. Você foi redimido também pela obra de Cristo. Ele pagou com o preço do seu sangue a sua redenção. E ele fez isso através da sua eleição. Desde lá do princípio, ele te conhecia pelo nome. Ele sabia quem era você. Ele sabia que ele te elegeu. Ele fez com propósito a sua vida. E você é selado para a herança no Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. A eleição é irreversível, porque o Espírito Santo está em nós. E ele há de completar a obra que Cristo completou e que Deus completou em nossa vida. Viva como filho de Deus. Viva condizente com a sua família. Não viva como filho do diabo, como filho da ira. Viva como filho de Deus, porque você é a habitação do Espírito Santo. Você é selado por Deus para a salvação e para a herança eterna do Pai. Você é selado pelo Espírito Santo. Haja como um filho de Deus. Viva condizente com a sua família. Não viva pecando. Siga os mandamentos de Deus. Esteja diante de Deus o tempo todo, porque tudo é para a glória de Deus. Não só o domingo de 6 às 7h30 da noite, e de 9h30 às 11 horas. Não. Tudo, todo o tempo e toda a sua vida é para o louvor da glória de Deus. Viva como um filho de Deus. Lembre-se que nosso primeiro irmão, o filho primogênito de Deus, Cristo Jesus, foi sacrificado para que você pudesse ser chamado filho de Deus. Viva conforme ele viveu. Qual que é o sinal visível da predestinação do Espírito? É o viver diante de Deus. Se uma pessoa é eleita, ela vive diante de Deus. Ela não vive pecando. Ela vive para a glória de Deus. Isso quer dizer que a pessoa, o crente, aquele que é convertido, ele vive em processo de santificação. Ele não é perfeito, mas ele está em processo de, o tempo inteiro, abandonando os pecados e indo em direção ao propósito. Qual que é o propósito? Ser de santo como eu sou santo. Isso é a obra do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Você é selado com ele. Viva como um filho de Deus. O salvo não vive mais em pecado, mas se afasta dele. Nós somos selados, nós fomos selados como propriedade. Nós temos esse penhor da salvação para um futuro.
para um grande dia. E Deus pessoalmente nos receberá. E Ele dirá: meu filho, eu te escolhi desde a eternidade, desde antes de todas as coisas. Eu entreguei meu filho por você. E o meu Espírito Santo é a marca da herança. Entre e viva ao meu lado. Que esse dia chegue, meus queridos. Maraná. Vamos orar. Querido Deus, grande é a tua obra, grande é a tua salvação, grande é a tua redenção. Grande, Pai, indizível graça é servir a Ti. Grande, incompreensível, inimaginável é poder ser chamado Teu Filho. Deus, a Tua obra em nós é inexplicável. Tamanho amor que fomos alvos, tamanho bênção. Deus, nós te pedimos, Pai, aviva, Senhor, o nosso chamado diante de Ti. Aviva, Senhor, esse sentimento de alegria, Pai, que Paulo teve, mesmo diante da prisão, de ser um redimido em Ti, de ser um salvo em Ti, de poder ser chamado Teu Filho e de ter herança garantida pelo selo do Teu Santo Espírito. Deus, aviva a Tua palavra em nós, Pai. Aviva, Pai, a Tua salvação em nós. Ó Deus, nos dá alegria. Não há como permanecer triste, permanecer cabisbaixo, permanecer distante dessa realidade, sendo salvo e sendo habitação do Seu Santo Espírito, Pai. Por isso te pedimos, aviva o nosso coração para a realidade maravilhosa que é estarmos diante de Ti, Pai. Que é podermos ter uma vida diante de Ti, que é poder ser capacitado pelo Teu Santo Espírito a estar, ó Deus, sempre, a todo momento, vivendo uma vida diante de Ti. Pai, aviva-nos, santifica-nos, Pai, seja conosco. Em nome de Jesus.